Olá, aluno. Olá, aluna. Tudo bem? Me chamo Flávio Carraro e venho a pedido do professor Richard ter uma conversa com vocês a respeito de uma temática aí relativa à segurança no trabalho. Mas antes de começar o tópico, deixa eu me apresentar. Meu nome é Flávio Augusto Carraro, tenho formação tanto em arquitetura como em engenharia civil, sou engenheiro de segurança do trabalho, tenho mestrado na área de saneamento e tive aí ao longo dos últimos 18 anos, mais ou menos, 18 anos, fiz minha primeira faculdade, terminei em 2002 e mais recentemente resolvi fazer uma segunda, tá? Desde então, no começo da minha vida profissional efetiva dentro da profissão, trabalhei uns 10 anos, mais ou menos, dentro da indústria, da qual eu tive muito contato, e me foi oportunizado, inclusive, fazer o curso de especialização em segurança do trabalho. Tive a oportunidade de ser presidente de CIPA, gerente de manutenção e presidente de CIPA ao mesmo tempo. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que tinha que reclamar com a manutenção, eu tinha que resolver como manutenção, então eu aprendi muita coisa de segurança do trabalho. Nessa época, grande parte do meu know-how em segurança do trabalho vem da indústria. Há mais ou menos 8 anos atrás, a convite de colegas de profissão, eu acabei vindo parar na educação, fui coordenador de curso de segurança do trabalho, tenho bastante literatura produzida e artigos nessa área, porque eu gosto, eu sou entusiasta de segurança do trabalho, eu acompanhei ao longo desses 18 anos de profissão uma evolução tanto das normas como dos procedimentos administrativos nas empresas, a criação do e-social, e aí vai. Tem bastante informação para poder passar, então vem aí mais tentar mostrar como eu vejo as normas do que propriamente expor a norma em si. É uma estratégia de busca de um pouquinho mais do que tem na norma. Enfim, tentar contribuir com vocês com o conhecimento que eu tenho, tá bom? Qual é a norma que a gente vai abordar? É uma norma que é independente de você trabalhar na área ou trabalhar vinculada à área de segurança do trabalho, você vai acabar esbarrando com ela, que é a NR6. A NR6, ela trata dos EPIs, equipamento de proteção individual, então, assim, independente da atividade econômica, mais cedo ou mais tarde você se depara com o EPI. Então, a questão não é só acompanhar a norma, aplicar a norma, é interpretar também. De repente, a solução é mais simples do que, ou mais barata do que está sugerindo a norma, tá bom? Então, a gente vai aí dar início a uma apresentação. Preparei uns slides, é muito mais visual do que a norma propriamente dita, para a gente ter tirar um pouquinho dessa parte sisuda que tem a norma, tá bom? Vou dividir aqui minha apresentação. Acredito que vocês já estejam vendo aí. Então, o tema que eu vou abordar é NR6, Equipamento de Proteção Individual, EPI. E aí, como é prática dentro da segurança do trabalho, você nunca vai acreditar o que está escrito no livro. Você vai direto na fonte. Então, toda vez que você for pesquisar, você tem que entrar no site DENIT. Deixei meus contatos no final. Se alguém tiver dúvida de como acessar as normas, eu passo para vocês depois o link. Mas toda vez que eu vou dar uma palestra, eu vou falar sobre o assunto, eu reviso de novo, vou direto na fonte e busco. E eu reparei que a NR16, a última atualização dela é de 2018, como consta aí a portaria MTB 877. Tá aí minha apresentação, mas já faço uma provocação em relação à própria capa da nossa discussão. Por que coloquei uma sombrinha? Alguém sabe, pessoal? Depois a gente volta nessa discussão. Vamos dar andamento à nossa
Temos aí como agenda, vou apresentar o objetivo, buscar as definições de norma, tentar discutir um pouquinho a adequação do risco, a estrutura da norma, também falar um pouquinho dos anexos, alguns pontos. Busca aí momentos de interação, na verdade são alguns questionamentos, eu quero que vocês, vou tentar dar uma pausa nesse momento, só para vocês pensarem, anotarem e depois trabalharem essas dinâmicas. Como objetivo eu tenho aí esclarecer e discutir pontos relevantes da NR6, Equipamento de Proteção Individual. Então é basicamente uma conversa que a gente vai ter, pessoal, sobre esse assunto. Como a norma tem muitos tópicos e a gente tem um tempo um pouco restrito, e também para não ficar muito maçante, vou abordar aqueles tópicos que nas aulas que eu tenho dado têm gerado mais perguntas, né, pessoal? Então, aí é proteção auditiva, respiratória e diferença de nível. Pessoal, vamos direto para a definição. Volto à condição aí do guarda-chuva. Ele é um EPI, pessoal? Né? A gente se protege de um risco de tomar chuva, por exemplo, na chuva de granizo, e se proteger disso, e a gente vê que é culturalmente também usado em algumas regiões muito quentes, ou onde o sol é muito escaldante, assim, muito a pino, né? Tem um sol para cada um, as pessoas usam também como um EPI, pessoal. Então, o guarda-chuva é um EPI, coloco como provocação para vocês pensarem quais são os EPIs que vocês usam no dia a dia e quais são os equipamentos de proteção coletiva. Já vão pensando, daqui a pouco vem com outra provocação em relação a isso. Pela definição de norma, equipamento de proteção individual, EPI, todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaça à segurança e saúde no trabalho. Eu ressalto aí que eu deixei grifado aí riscos suscetíveis, pessoal. Logo, logo a gente volta ali no final, a gente vê a etimologia da palavra, a origem dela. Também por norma, equipamento conjugado de proteção individual todo aquele composto por vários dispositivos. Um exemplo, o capacete, da qual a gente tem o capacete e o protetor auricular conjugado. Esse é um equipamento de proteção individual conjugado. E ele tem mesmo o resto da definição, passo de modo que possam ocorrer simultaneamente. Na construção civil, por exemplo, se tem o risco de cair um detrito, ou uma pedra, ou um tijolo, e ao mesmo tempo você tem o ruído de várias máquinas funcionando ao mesmo tempo. Então, isso é um equipamento de proteção conjugado. Você usa o capacete e o abafador ao mesmo tempo, às vezes até dentro de um equipamento só. Lembra que a gente colocou ali da suscetibilidade, etimologia da origem da palavra suscetível, latim susceptibilities, apto a experimentar, probabilidade de acontecer. Pessoal, eu vou só puxar um pouquinho aqui a situação que eu coloco para vocês. Vocês sabem a diferença entre risco e perigo? O perigo, ele vai acontecer. Não tem, ele vai acontecer. O risco é a probabilidade dele acontecer. Vou dar o exemplo do leão na jaula. Leão na jaula é perigo? Não, está dentro da jaula. Coloca a mão lá dentro. A opção ou a probabilidade de acontecer é o risco. Então, o leão continua sendo um perigo. Colocar a mão dentro da jaula é o risco. Então, você está suscetível a partir de uma decisão ou de uma eventual ocorrência do leão fugir. Então, o perigo é o leão propriamente dito. O risco é eventualidade do perigo se confirmar. Então, esse é um exemplo. Vou dar outro exemplo. O fogo é perigo? É perigo. Ele vai continuar queimando, independente
de você trabalhar ou não perto dele. Coloca papel, ele vai queimar, colocar plástico, ele vai queimar, colocar a tua mão vai queimar também. Então, o perigo do fogo existe. A decisão de colocar a mão em cima do fogo, ou a suscetibilidade de você se acidentar perto do fogo, é o risco. Então, desses dois exemplos aí, pessoal, é só para retomar um conceito básico, não é a discussão que a gente se propõe, mas é para elucidar aqueles que não têm esse conceito vinculado. Vamos voltar à apresentação, aí a gente discute mais um pouquinho ao longo dessa condição. Então, pessoal, só um minutinho. Vamos só discutir aí, pessoal, o EPI. Eu queria um momento de interação com vocês, coloco até essa imagem, porque eu achei muito... É interativo, é um momento de interação. Qual EPI você faz uso no seu dia a dia? Eu dei o exemplo do guarda-chuva, eu queria que você olhasse para dentro da sua casa, olhasse aí na prática de um esporte. Você tem noção que EPI que você usa dentro do seu dia a dia? As mulheres que pintam as unhas, né? Principalmente aí vai chegando no final de semana, quer ficar bonito no marido, no namorado e tal, mas tem aquela louça para lavar. A estratégia de usar aquela luva para não estragar a unha com sabão ou com detergente, aquela luva é um EPI, né, pessoal? Então a gente tem a condição ali de evitar uma interação química ou interação químico-biológica ali com as unhas, para evitar que o esmalte vá embora. Tem outra situação também em relação, em relação ali à prática de esporte. Acredito que alguns aqui são ciclistas, acredito que alguns andam de skate, acredito que alguns gostam de aventura, né? Então, na prática de esporte, talvez o EPI seja mais evidente, o capacete na bicicleta, no skate, aquela luz de proteção que você fica sinalizando quando você está andando no horário noturno. Então, tem vários momentos que você usa o EPI para proteção individual. E alguns aspectos aí funcionam, inclusive, como uma transição entre o individual e o coletivo, né? A condição do EPC, equipamento de proteção coletiva. Vocês vão ver que eu sempre vou jogar o EPI versus EPC, mas logo, logo vocês vão entender por quê. O EPC é no teu dia a dia, no caminho de trabalho ou da faculdade. Olha na cidade aí. E fale um pouquinho sobre que EPC existe nesse caminho para o trabalho ou para a faculdade. Pensaram, pessoal? Então, quem já passou em cima de uma faixa de pedestre? E um sinaleiro? Ou uma sinaleira, ou um semáforo, depende da região que a gente esteja falando, em cada qual tem um dialeto, assim, em relação a esse termo. O EPC, então, o semáforo e a faixa de pedestre são EPCs, são equipamentos de proteção coletiva. Do veículo para o pedestre, pedestre para o veículo. Então, isso é um exemplo de EPC. Adequação ao risco, pessoal. Alguém nunca pensou em pular de paraquedas? Quem seria louco de pular sem o paraquedas, né? Então, você tem todo um preparo, toda uma situação aí de adequação ao risco, não é à toa que a empresa prepara o PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, o antigo PPRA, ou o atual em transição PPRA para o PGR. A empresa ela tem que fotografar seus riscos, tem que mensurar seus riscos e colocar isso no PPRA, PGR. Então, ela está ciente do risco, ela tem noção adequada que risco está expondo o trabalhador. Por isso que ela é obrigada, é uma questão documental,
uma vez tendo risco, ela tem que dar solução à condição de risco a qual vai expor o trabalhador. Então, não é à toa que a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias. Antes de falar circunstância A e B, vamos só fazer uma observação, pessoal. Por que gratuitamente? Alguns países, como do norte da Europa, não me vem o nome agora, eu tive uma experiência há uns 10 anos atrás, que a gente recebeu um técnico para montar uma máquina numa indústria, e lá ele manifestou que os EPIs são de obrigação do empregado e não do empregador. Tamanha é a evolução da legislação e tamanha é a consciência. Tanto é que a gente se estranhou no processo de integração desse técnico, que tinha um equipamento de proteção individual, no caso as botas, de um modelo muito diferente do que a gente tinha aqui no país. E aí ele manifestou que aquele era um equipamento de proteção individual, comprovou que era, mostrou no site e tal, e a gente entendeu que era adequado, porque o equipamento aparentemente parecia um tênis comum e era bem revestido ali das proteções, por exemplo, biqueira de ferro e esse tipo de coisa que a gente precisava lá na empresa. E a gente entendeu ser adequado, né, no processo de integração. Esse é um exemplo. Então, no norte da Europa, eu não sei qual outro país do mundo aí que a gente possa ter com exemplo, mas se vocês pesquisarem, não são todos os países que fornecem, obrigam a empresa a fornecer gratuitamente. Em alguns países, o próprio trabalhador tem que ter o EPI. Quando é obrigatório? Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes de trabalho, doenças profissionais e do trabalho. Isso significa o seguinte: a B vai explicar, enquanto as medidas de proteção coletiva, EPC, estiverem sendo implantadas. A norma, por incrível que pareça, sendo de EPI, ela sempre vai colocar a medida de proteção coletiva como sendo de primeira ordem em relação aos EPIs. E essas medidas de proteção coletiva, não atendendo completamente a minimização do risco, a mitigação do risco, ou colocar o risco a zero, aí se implanta os EPIs, dentro dos parâmetros normativos, em alguns casos da NR15 ou NR16, e depois a gente manifesta mais algumas informações em relação a essas NRs. Para quem não sabe, a NR15 salubridade, 16 periculosidade, né, pessoal? Então, é interessante a gente observar que essa adequação do risco é sempre depois de identificada, todas as medidas de proteção coletiva estiverem implantadas, e, por último, a própria norma sugere que seja adotado o EPI. Então, tem uma ordem antes do EPI ser adotado. Esse ponto que eu queria manifestar é uma questão de interpretação, pessoal. E o pessoal pensa que colocar EPI é mesmo mais barato. Vamos pensar o seguinte, pessoal. A gente trabalha numa empresa que está investindo bem de todos aí para a sociedade, é preciso retornar em termos de retorno de investimento, responsabilidade social, tem várias situações que as empresas buscam nos dias atuais, sustentabilidade e tal. Desculpe. E uma das situações que a gente tem que analisar eu tenho uma empresa de 100 funcionários. Deus abençoe que a minha empresa funcione e ela evolua com o tempo. O ano que vem eu vou ter 150. No terceiro ano, 200. No quarto ano, dobrei a produção, preciso de 400. E aí vai. Vamos colocar o custo de fazer a manutenção de um EPI simples, vamos colocar a máscara, por exemplo. Todo dia você precisa trocar a máscara dessa população, porque meu negócio mexe com alguma coisa vinculada à máscara. Imagina, eu todo dia ter que trocar as máscaras dos dias produtivos, desculpe, pessoal, só deixa eu
fechar aqui, que estou recebendo bastante e-mail. Perdão. Então, deixa eu colocar para vocês as situações assim de muitas máscaras sendo colocadas todo dia, substituindo. A gente vai ver que precisa dessa manutenção. Ao longo de 10 anos, qual é o custo disso? Não seria melhor eu adotar um EPC em que eu bloqueasse essa poluição ou essa condição que necessita de máscara, ou restringisse a máquina que gerasse isso, ou colocasse um sistema de exaustão? Tem que colocar na ponta do lápis. Então, a norma vai preferir sempre que você faça o cálculo de custo e benefício da tecnologia a ser adotada antes de adotar o EPI. Por incrível que pareça, a NR6 sugere isso antes do próprio uso do EPI. O EPI somente usado quando a gente não conseguir mais mitigar o risco. E ele vai exigir que seja usado EPI dentro ainda das condições. Às vezes você vai precisar adotar as duas estratégias, EPC e EPI. Então, a discussão que eu estou colocando para vocês é justamente essa, de vocês olharem a NR6 não tão simples quanto ela parece, simplesmente um descritivo de obrigações e deveres do empregado e do empregador. A gente sabe que o empregador precisa fornecer e o empregado tem que ter responsabilidade de usar. O empregador tem que dar o jeito de promover a manutenção, dar as condições de promover a manutenção, e o empregado tem que administrar a manutenção disso. Cuidar, pensar que tem que repor quando não tiver em condições. Então, estou dando um exemplo seguinte, a gente não compensa simplesmente adotar porque a norma exige. Qual que é mais vantajoso num período de longa data? Todas as empresas, ela minimamente pensam na sua evolução e adotam isso como estratégia, como sustentabilidade, como responsabilidade social, vai entender que investir em EPC é muito mais barato que investir em EPI. Tá? Então, essa visão que eu queria dar para vocês é uma visão um pouco diferenciada de quem conhece o chão de fábrica e de quem trabalhou com manutenção. E eu percebia sempre que, por ser presidente da CIPA e também supervisor de manutenção, sempre ficou mais barato investir em EPC. Pois o EPI, todo mês tinha que colocar em estoque, pessoal. Então, graças a Deus, a gente conseguiu perceber isso porque trabalhou em chão de fábrica. Então, eu queria demonstrar isso um pouquinho. Vamos voltar para a apresentação, que ainda tem bastante coisa para a gente discutir. Então, a gente falou já sobre adequação ao risco. E aí, pessoal, o EPI, então, é a última alternativa, né? Vamos pensar nessa imagem aí tão emblemática do fornecimento do EPI. Essa imagem é de alguns construtores em Nova York. Você pode olhar que alguns, inclusive, possuem aí a luva, né? Também, então, um macacão, provavelmente deve ter ali uma bota também, né? Mas o que adianta? A altura. Ah, mas professor, eles estão almoçando. Tá. Eles estão de EPI, na condição de trabalho, porém no momento de lazer. A condição de permitirem que eles vão aí, estejam aí nesse momento, não é falta de um EPC? Será que não teria que ter um bloqueio para eles não acessarem esse lugar sem estar na condição de trabalho? Então, é uma discussão que a gente precisa ter, que o EPC, quando você vai no shopping, tem, por exemplo, o guarda-corpo, o corrimão. É EPC, pessoal. Você não cai por causa disso. Mesma coisa eu ensino aqui. Será que não tinha que ter uma condição de bloqueio? Será que o simples fato de não ter um refeitório já é uma ausência de um EPC, de uma atitude que tenha proteção coletiva? Então, o fornecimento do EPI ao empregado deve ser a última alternativa adotada pelo empregador. Antes de decidir pelo fornecimento, a empresa, é a norma que está falando, não sou eu, a empresa deve priorizar a adoção de medidas de proteção coletiva. O EPI protege contra riscos biológicos, químicos, físicos e mecânicos.
Só que o EPI não evita acidentes nem problemas de ergonomia. Como que eu vou pensar nisso? A gente vai colocar alguns vídeos aí e a gente volta a discutir, tá? Por quê? O acidente, problema de ergonomia, tem fatores humanos a serem avaliados. O simples fato de eu não dormir corretamente e for trabalhar numa condição de esforço físico, uma condição de fadiga pode me gerar um acidente. Eu não perceber um risco específico por falta de percepção por esse mesmo cansaço. Quantas vezes chega no final do ano, você, perto das suas férias, está tão cansado, que pequenas, digamos, besteiras você não faz na hora de estacionar o carro, na hora de fazer um movimento dentro da cozinha em casa. Então, o cansaço é uma variável humana. Não estou falando que o culpado é o ser humano. Problema de ergonomia, o simples fato de você pegar uma carga e não ver a adequada condição é uma situação que pode gerar problemas de ergonomia, tá, pessoal? Então, EPI é a última alternativa, a própria norma está dizendo isso. Eu vou colocar aí um filme, tá? Deixa eu só transferir aqui a condição do vídeo. Segurança no trabalho. Episódio de hoje, choque elétrico. Ei, Faísca, pode fazer aquela instalação elétrica para usar a serra? Opa, quase lá, chefia. Falta pouco, termino jazinho. Justo hoje que eu marquei um encontro com a gata. Tomando um chocão, ó. Ei, rapaz, que agonia foi essa? Tá tudo bem aí? Quem dera se na vida real aparecesse um herói para nos salvar. Já que ele não aparece, devemos tomar consciência de nossos atos inseguros. Sim, também tem que usar os EPIs, equipamento de proteção individual. Cumprir as normas e, mais importante ainda, fazer tudo com calma e com atenção. E para você não se expor ao mesmo risco, fica a dica. Ô, gente, para os trabalhos com eletricidade envolvendo baixa tensão, tem que usar os EPIs, equipamento de proteção individual. Uniforme, luva isolante de borracha, botina com isolamento de densidade, óculos de proteção e capacete de segurança. E para os trabalhos com eletricidade envolvendo alta tensão, uniforme resistente a arco elétrico que não propague chamas, luva isolante de borracha, botinas com isolamento bidensidade, capacete de segurança, braçadeiras e perneiras de proteção, vara de manobra e vara de teste de tensão. E também, meu povo, não pode faltar os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva. São eles: isolamento através de obstáculos para a área restrita, isolação elétrica, que é a isolação das partes vivas, e dispositivo de bloqueio. Além, meu povo, da sinalização de segurança, que são as placas de regulamentação e advertência. Realizou consulta, análise preliminar de risco para a execução dessa atividade? Positivo. Tem conhecimento dos procedimentos operacionais? Positivo. Recebeu treinamento para executar esta atividade? Positivo. Desenergizou o equipamento a ser realizada a manutenção? Positivo. Está usando todos os equipamentos de segurança? Positivo. Isolou as partes vivas da instalação? Positivo. Com atenção redobrada? Positivo. E a pescaria no domingo, tudo certo? Opa! Um ambiente de trabalho seguro e com qualidade de vida só é possível se trabalharmos juntos. Tanto trabalhadores, que devem ficar atentos às normas de segurança, quanto empresários, que devem oferecer todo o equipamento e treinamento necessários.
Quando você toma os cuidados para preservar a sua vida, também está ajudando a evitar acidentes, formando uma corrente de cuidados. Entre nela e faça a sua parte. Sua família, seus colegas, sua empresa e todos que se preocupam com o seu bem-estar agradecem. E aí, pessoal? E aí, pessoal? Gostaram, né, do vídeo? Eu achei bastante interessante que, não sei se vocês repararam, no linguajar do vídeo, é um vídeo institucional, né, do SESI, só que ali ressalta o comportamento humano, o uso de EPI e também dos EPCs. Então, eu achei um vídeo muito completo, embora uma temática muito específica aí da parte da NR10, né, que fala sobre eletricidade. Eu achei que é isso o raciocínio que tem que ter, independente da área de atuação do profissional de segurança do trabalho. Sempre olhar essas três vertentes aí, tá? Vamos dar continuidade à nossa apresentação, que o tempo é curto e ainda tem bastante assunto, né, pessoal? Então, a gente acabou de ver esse vídeo aí. A estrutura da norma, pessoal, a gente tem aí, a gente falou dos primeiros 3 tópicos, por isso começa no 6.4, né, já falamos dos tópicos anteriores. É inevitável, deve ser atendido as peculiaridades de cada atividade profissional, e isso vai depender muito do ramo de atividade, né, isso é uma coisa que cada profissional precisa analisar, mas assim, onde que a gente precisa ver essas peculiaridades, relatar essas peculiaridades? PPRA/PGE. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está no momento de transição entre esses dois instrumentos. Qual que é o papel do SESMIT e da CIPA? O SESMIT, diríamos assim, é a condição fiscalizadora e também documental ali de todo o processo da saúde e segurança, né? A gente fala SESMIT, Associação da Parte de Segurança do Trabalho propriamente dito e Medicina no Trabalho. E a CIPA, digamos assim, é a parte legislativa, ele tem um poder de ação limitado, porque também ele tem uma candidatura, assim, digamos, né? Mas eles precisam trabalhar em conjunto. Eu fui presidente da CIPA durante 2 anos, se eu não me engano, e tive muito contato com o pessoal do SESMIT, nessa época de engenharia de segurança do trabalho, então tudo que eu aprendi eu consegui aplicar, investigação de acidentes, gestão, melhoria, também era supervisor de manutenção, então assim, eu entendi muito desse processo, e acho legal a gente ter uma boa interação. Mas a gente pode abordar em um outro momento esses tópicos. Responsabilidade do empregador e do trabalhador. O empregador fornecer de graça nas condições de uso. Ele não necessariamente precisa ser novo, mas em condições de uso. Hoje, com a pandemia da Covid, a gente talvez precise rever um pouquinho disso, mas condições em que entra em contato com mucosas, no caso, olho, boca, ouvido, enfim, onde tem contato com mucosas, individual e substituível, mas, por exemplo, um capacete, uma condição de uma vestuária mais específica, máscara de solda, esse tipo de equipamento que dá manutenção, que a gente consegue higienizar ele, a gente tem que pode ser reutilizado. Então, não necessariamente novo conforme a norma, tá? Responsabilidades dos fabricantes importadores. Pessoal, logo aí, certificado de aprovação. Existe um rito que todo equipamento válido em território nacional tem que ter certificado de aprovação, se não me engano, pelo órgão SISMETRO, que está citado na norma, e é obrigatório que qualquer, independente de ser fabricado aqui no Brasil ou ser importado, tem que ter esse certificado. E o Ministério do Trabalho, ou o órgão competente, tem que fiscalizar isso, caso tenha
a condição aí, qualquer EPI que seja importado ou fabricado que não tem o CA, certificado de aprovação, é como se fosse um IMET específico do órgão fiscalizatório nacional na área de segurança do trabalho. Se não tiver certificado de aprovação, ele não pode ser utilizado. Se te fornecerem, você pode denunciar sem certificado de aprovação. Geralmente vem a palavrinha CA, alguns números, você pode entrar no site, digitar lá em qualquer site de busca, certificado de aprovação, EPI, pegar aquele número, jogar na internet e você pode verificar se está cadastrado ou não. Pessoal, aqui são os vários anexos. Por uma questão de tempo, a gente não vai conseguir falar de todos, vou falar daqueles que eu vejo que tem mais itens, né? Proteção de cabeça, de olhos e face, isso daí é mais comum, digamos assim, mas eu acho legal a gente aprofundar um pouco a discussão em auditiva e respiratória, e vou deixar um pouquinho de informação aí para proteção contra quedas e diferença de nível, né? Coloquei as normas que vocês precisam consultar, não é só essa parte da norma, mas é só um direcionamento, tá? Vou começar aí pelos EPIs de proteção auditiva, e vou explicar um pouquinho, primeiro eu vou falar quais, depois eu vou falar como é o sistema auditivo e como acontece isso. O protetor auditivo circunauricular é que ele circunda a condição do ouvido aqui, ela fecha, né, contra a pressão sonora. Já expliquei a pressão sonora. Protetor auditivo de inserção, ou seja, ele é um plug, é o segundo aí, esse verdinho, que você tem uma condição de escaminhas ali, que ele vai criando pequenas bolsinhas de ar. Reparem que esse trabalha a própria condição anatômica do ouvido, como se fosse barreiras de som, é como se a gente fosse criar um abafamento do ruído e esse ouvido não, o som não entrasse dentro do ouvido, não adentrasse dentro do ouvido. E protetor auditivo semi-auricular para proteção do sistema auditivo. Pessoal, esse vídeo é muito legal, é muito simples em relação ele é meramente visual e não tem uma fala, porém muito instrutivo. Deixa eu só dividir aqui a guia, né? Só um minutinho. Reparem que a placa fica prensada quando abre a porta. Daí, pessoal, é muito simbólico, né? O ouvido trincar, ou seja, a perda da audição foi recolhida pela placa de sinalização. É bem simbólico, eu acho muito simples aí. Não sei se vocês repararam, mas é um tipo de atitude comum a todos nós, assim, até quem trabalha. Ah, não, é só um pouquinho, só mais uma vez, vou lá rapidinho, né? Não vou colocar o abafador. E aí, pessoal, vou mostrar agora qual é a consequência. Na apresentação eu fiz aí
uma demonstração visual para vocês entenderem o que isso pode acontecer, tá? Então, continuando a apresentação. Pessoal, esse é o ouvido humano. A gente tem aí a condição do ouvido interno, é a parte neurológica da audição, ou seja, a gente tem a partinha azul aqui, lado direito, em que a gente tem a cóclea, que é esse caracol roxo, né, e esses canais semicirculares, e tem a parte mecânica e condutiva, que é o ouvido externo e o ouvido médio. Então, da esquerda para a direita, a gente tem o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. A parte mecânica é o ouvido externo e o ouvido médio. É aqui que a gente, digamos, tem os danos menos ruins para a audição, ou reversíveis, pelo menos até o tímpano. A gente consegue, com os devidos tratamentos, fazer aí algumas restituições da audição, ou perdas temporárias, né? O problema começa quando a gente começa a interferir nos ossículos, ou martelo, bigorna, estribo. Eles são ossos extremamente sensíveis, eles baseados ou interligados com o tímpano que vibra, vai gerar um movimento que vai mexer nessa cóclea aqui. A cóclea, ela é como se fosse assim, ela é tão sensível, que tem um conjunto de líquidos cílios que, a depender da movimentação desses ossículos, ela vai gerar um impulso elétrico e vai encaminhar para o nervo auditivo, o nervo vestibular, nervo acústico, para o cérebro. Então, a transição, e a maior problema é quando a gente impacta uma situação, ou ali nos ossículos, né, bigorna, martelo, estribo, mas a perda da audição definitiva acontece quando acontece na cóclea ou nos canais semicirculares, ou seja, a mistura desse líquido com esses cílios, e dependendo do movimento, geração desse impulso elétrico, se esses cílios perdem a capacidade de interpretar esses movimentos do líquido, a gente perde a audição em caráter definitivo, ou seja, não tem como mais retornar. É mais ou menos o seguinte: você usar o carro, desgastar uma determinada peça ao ponto que essa peça não possa ser recuperada. Ou seja, a gente não consegue mais ter audição se uma vez afetado a cóclea, tá, pessoal? Então, isso é só para vocês entenderem a importância da gente entender também como isso acontece. Para isso, a gente precisa, cada parte do ouvido tem uma frequência, mas eu vou explicar mais ou menos lá a pressão, tá, pessoal? Aqui estão as partes de uma onda, as características de uma onda. Isso é da ondulatória, tá? Quem estuda física, a gente tem frequências graves e agudos. Subgraves são ondos altos, né? Quando a gente bate numa mesa, por exemplo, de madeira, a gente vai gerar um som grave. Mas quando a gente bate metal com metal, a gente vai gerar um som agudo. E a potência da onda vai estar associada a quanto maior for essa amplitude, né? Então, isso é potência, que é a diferença de pressão. Para efeito de norma, a NR15, anexo 1 e 2, fala dos tipos de ruído. A gente tem um ruído impulsivo, ou seja, aquele ruído que tem um toque um período de 1 segundo, de repente eu dou um toque, esse toque dá um pico muito alto, aí fica um tempo. Um pico muito alto e um tempo. Esse é o ruído impulsivo. Ele tem uma limitação de impacto. A gente chama ele ruído de impacto. O que não é ruído de impacto ou impulsivo é ruído contínuo, ou seja, aquele barulho do ar-condicionado, aquele barulho de algo, de motor continuamente ligado. Então, a diferença
geralmente a gente vê o ruído impulsivo em indústrias onde tem uma prensa, que de tempos em tempos tem esse impacto, e o ruído contínuo intermitente. Para cada um desses a gente tem que seguir um anexo, tá? E o procedimento para a gente avaliar a exposição ao ruído vem da NH01. Essas são normas que determinam, da Fundacentro, que falam sobre procedimentos para levantamento dessa avaliação do ruído, tá, pessoal? Desculpe. Eu quero, lembra que eu coloquei agora aqui sobre a potência, tá? A potência está associada à característica do som, tá? Então, ela interfere no meio, a medida de decibel ou watts. Só que não sei se vocês perceberam, lá na definição, sobre pressão sonora, aqui, ó, EPI contra a pressão sonora. A pressão sonora, eu queria comparar a vocês, é aquela que é ouvida e medida. Depende do ambiente acústico, umidade, temperatura, pressão e componentes químicos presentes no ar, pode interferir ao redor da fonte sonora. Ou seja, a gente chama de campo sonoro. Pessoal, aqui que está a diferença de potência sonora, que é a propriedade inerente da fonte sonora, independente do ambiente sonoro, ou seja, era a característica do som e não da condição. Não sei se você percebeu, por norma, o que a gente precisa atuar é na pressão sonora e não na potência sonora. Então, a potência sonora a gente pode abaixar ou conseguir diminuir isso. A pressão sonora que é o problema e é onde a gente precisa atuar. A pressão sonora faria mais ou menos a seguinte comparação. Você já jogou pedra no rio e fez aquele movimento característico em que a pedra funde e gera um conjunto de ondas concêntricas onde a pedra afundou? A pressão sonora vai acontecer a mesma coisa. Uma vez emitido o som, até coloquei a imagem aqui abaixo, de uma boca emitindo o som, à medida que ela vai se afastando da fonte, o que vai acontecendo? Ela vai diminuindo. Até fiz uma complementação dessa imagem da boca, que à medida que ela se afasta da fonte, ela vai perdendo a potência, ao mesmo tempo que a pressão sonora dela, ou seja, o ambiente vai influindo e ela vai perdendo, ela não vai conseguindo resistir, ou melhor, o meio fornece resistência. É mais ou menos a ideia do atrito, tá? Uma vez emitido o som, a gente consegue controlar ele pelo atrito com o ambiente. Significa o seguinte, quando você vai estudar, por exemplo, e tá barulho da televisão na sala e você vai estudar no quarto. Quando você fecha a porta aqui que você está fazendo, você está criando uma barreira de atrito. É isso que a gente faz. Quando a gente pede para o irmãozinho ou para a mãe, eu preciso estudar, deixa eu ficar quieto no meu canto, vou fechar a porta. Ou ao contrário, quando você está incomodando alguém, essa pessoa quer estudar, né? Então, o que acontece? A gente consegue, com condições do meio, controlar tanto a potência quanto a pressão sonora. A potência está associada à característica do som. A pressão sonora é a quantidade de movimentação de ar que ele vai fazer entre uma onda e outra para chegar até o ambiente. Então, assim, se eu grito aqui, você está no final da sala aí, a pessoa que está lá no final da sala vai receber menor pressão sonora em relação à pessoa que está no começo da sala. Porém, a potência pode ser a mesma, a depender da fonte, tá, pessoal? Só coloquei a escala de Bell para vocês entenderem que Bell não é a coisa exclusiva do som, e sim é uma escala de grandeza. Eu tenho R$100. Vou dar um exemplo de grandeza. E alguém aí que está sentado na primeira fila, né, tem R$1.000. Essa pessoa é um Bell mais rica que eu. Quem tem R$10.000 é 2 Bell mais rica que eu e 1 Bell mais rica com essa pessoa que tem R$1.000. Então, o Bell é uma escala de grandeza em relação à quantidade superior ou inferior
desde que tenha um valor de referência. Então, a referência era eu ter R$100, a pessoa 1 ter R$1.000 e a pessoa 2 ter R$10.000. Então, a gente está fazendo comparação de BEL, é uma questão de redução de escala para se ter noção o quanto mais ou quanto menos é. Então, a ideia de BEL é o seguinte: a cada um BEL que o ouvido... a cada um BEL que o ouvido recebe a mais, ele vai trabalhar o dobro. Se receber mais um BEL, ele vai trabalhar 4 vezes mais. Se receber mais um BEL, vai trabalhar 8 vezes mais. Significa o seguinte: a cada BEL que a gente aumenta na audição, a gente está fazendo aí trabalhar o dobro. Então, quando está estabelecendo uma quantidade de BELs, aquilo lá significa já estamos extenuando em milhares de vezes. Então, 1 BEL é uma condição, 2 BEL é o dobro, 3 BEL, e aí vai, pessoal. Eu coloquei a tabelinha só para vocês terem ordem de grandeza. A gente pode falar desse assunto em alguma outra hora, mas é legal a gente dar continuidade aqui, que o tempo urge, né? Temos pouco tempo para passar ainda bastante conteúdo. Então, outro assunto. Sabendo as características do som, melhor usar EPI ou EPC, pessoal? O que vocês falam? Eu expliquei para vocês o que é pressão sonora, expliquei um caso em caso. Vocês acham melhor colocar abafador para estudar ou fechar a porta? Raciocínio é o mesmo na indústria, né, pessoal? Vamos falar sobre EPI de proteção respiratória, né, pessoal? Eu vou primeiro para a imagem e já volto aqui para explicar, tá? Ou melhor, vamos para a imagem primeiro. A gente tem basicamente aí 3 tipos de contaminantes. A gente vai ver que há uma diferenciação de densidade a depender da evolução da penetração e da eficácia. Então, a gente tem uma condição aí contra poeiras e névoas, apenas poeiras, névoas e fumos, que há aí uma condição de toxicidade química, já entra na discussão, poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos, que aí a gente tem uma condição mais restritiva, ou seja, esse PFF1, PFF2, PFF3 e assim por diante, eles vão estar associados à toxicidade do agente contaminante. Eu coloquei a classe do PFF, o N95, muita gente escutou o PFF2, N95 por causa da Covid, e aqui estão o grau de penetração das máscaras e a eficácia de retenção. Então, significa o seguinte: ele pode penetrar até 20%. Poeira, névoa, a depender que se for vapor de água, não tem problema, né, pessoal? Se é vapor de água com algum tipo de coisa que não faz mal, 20% de penetração, com eficácia de 80%, não vai ter problema. Então, a gente vai usar isso para situações muito simples, assim. No caso da Covid, muita gente usou a N95, né, pessoal? 6% de penetração, uma coisa muito restrita, e 94% de eficácia. A gente vai usar 3 quando a gente tem uma condição muito química, assim, digamos, que é o caso onde a gente colocou. E aí tem condições de aerosóis aquosos para reter partículas sólidas e líquidas e resistente a aerosóis aquosos e oleosos. Então, o S é para quando você tem acompanhado o S, você tem aerosóis aquosos, e quando você tem aquosos e oleosos, você tem o SL na máscara. Então, aqui estão alguns exemplos. Alguns fabricantes, por exemplo, diferenciam o tipo de PFF, o N95, pela cor da tira, outros preferem estampar aqui. Então, aqui estão uns exemplos, né? O que a gente tem uma condição de química, assim, é quando tem esses filtros químicos, né? Eu coloquei um vídeo que explica bem, na sequência eu vou mostrar para vocês aí. Só um minutinho. Vamos colocar das máscaras de proteção. O vídeo é bem simples, tá? A linguajar é de empresa de elétrica, mas ele explica muito bem quais são. Depois eu passo mais algumas. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo da Elétrica.
Não está ocorrendo um ataque químico, ok? Esse vídeo eu vou falar para vocês um pouco sobre alguns equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção respiratórios. Vamos lá! Então, pessoal, vou mostrar para vocês alguns equipamentos de proteção respiratória e falar sobre alguns deles. Esse primeiro EPI que a gente está vendo aqui, essa primeira máscara de proteção facial, ela é uma máscara semifacial, ok? Semifacial porque ela não cobre todo o rosto, ela cobre somente as narinas e a região bucal. Essa máscara aqui, pessoal, ela tem uma fita metálica aqui para ser regulada aqui na região do nariz. E essa máscara aqui, pessoal, ela é simplesmente para poeira. E essa poeira que essa máscara protege é uma poeira razoavelmente comum do dia a dia. Isso aqui você vai usar, pessoal, para tirar a poeira de algum equipamento, para fazer a limpeza de algum equipamento que você esteja dando manutenção. Essa máscara aqui, pessoal, ela não é para produto químico, ela não é para pintura. Essa máscara aqui, ela simplesmente vai proteger contra aquela poeira do dia a dia. Então, essa máscara aqui, pessoal, ela é bem simples, ok? A gente tem uma segunda máscara. Essa máscara aqui, ela também tem uma fita metálica aqui para regular aqui na região do nariz. Só que você, pegando nessa máscara, você pode perceber que o material dela já é bem mais grosso. O filtro dela, o feltro, né, de que ela é feito, ele já é bem mais grosso. E ela já tem dois elásticos aqui, ok? Um para ser usado aqui na região mais acima da cabeça e um para ser usado na região mais baixa. E ela é semi-filtrante, ok? Ela tem um filtrozinho aqui, bem simples, ok? Que vai ser suficiente aí para você respirar com mais facilidade. E essa máscara, ela já vai te proteger de elementos, ela vai te proteger mais, né, sobre a poeira e sobre os elementos que você estiver trabalhando. Essa máscara aqui, pessoal, para pequenos períodos, ok? Pequenos períodos em que você vai usar algum produto químico que possa ser inalado em não tão grandes quantidades, essa máscara ela já vai te ajudar mais. Apesar de ainda não ser a máscara adequada para produto químico, mas ela também é mais voltada para grãos e poeiras. Então, vai trabalhar num silo, vai dar manutenção em algum lugar que trabalha com grãos, com poeira, né? Você vai usar essa máscara aqui. E essa máscara ela já pode ser usada quase que um período diário, né? Depende aí também, lógico, da quantidade que você vai estar respirando aí de poeira. Uma das características dessas duas máscaras, pessoal, é que essas máscaras elas são descartáveis. Chegou no final do dia, terminou de usar essas máscaras, você vai jogar elas no lixo e não pode reutilizá-las, porque ela vai estar ali contaminada. Outra coisa, isso aqui é individual, pessoal. Cada pessoa usa a sua máscara e no final do dia joga fora. Se você usar a máscara de uma pessoa que já tenha usado, você pode pegar alguma contaminação que aquela pessoa tem, uma gripe, uma doença, um vírus. Isso não é adequado, é um equipamento de proteção individual, ok? Então essas duas aqui são as máscaras mais simples. E aí a gente tem uma máscara que eu mostrei no começo do vídeo, que é uma máscara bem mais completa. Ela tem dois respiradores laterais, que vão facilitar a sua respiração. E na parte da frente, pessoal, a gente tem um cartucho químico. Você tem vários tipos de cartucho químico. Então, dependendo do tipo de produto químico que você vai estar trabalhando, você vai ter um cartucho químico diferente. Então, tem que ficar atento aí. Esse cartucho aqui, ele é da classe CMC1. Então, ele é para gases ácidos, vapores orgânicos de classe 1. Então, é importante, pessoal, que a pessoa que for usar esse tipo de equipamento, ela ou se instrua com o técnico de segurança, ou na hora de comprar o equipamento, ela procure, né, informações relevantes para a atividade que ela vai executar. Então, se você vai trabalhar com pintura o dia inteiro, você tem um filtro diferente. Se você vai trabalhar com ácido, você tem um filtro diferente. Então, esses filtros, é importante você se informar sobre o filtro correto para a atividade que você vai estar utilizando. Esse filtro também é descartável, ele consegue durar aí bastante tempo, né, dependendo da quantidade que está sendo inalada, e aí depois de um tempo ele satura. Quando o filtro satura, você tira o filtro e troca o filtro, e a máscara, essa parte da máscara aqui, ela é emborrachada. Então essa parte da máscara, ela consegue ser lavada, ok? E aí você pode reutilizar ela em outras atividades, ok? Só trocando aí o filtro. Essa máscara, pessoal, ela é individual no sentido que somente uma pessoa usa ela por vez. Mas ela tem uma vantagem que por ela ser emborrachada, você consegue lavar ela, você consegue fazer aqui a limpeza dela e outra pessoa pode utilizar depois que é feita a limpeza. Então ela é individual no sentido que ela pode ser usada apenas por uma pessoa de cada vez.
e futuramente, depois de limpa, de ter feito a higienização dessa máscara, ela pode ser usada por outra pessoa. Então, é uma... Oi, pessoal. Então, assim, o que eu queria mostrar para vocês aí são algumas máscaras, mas antes de entender o uso especificamente, vocês vão perceber que existe também a possibilidade de a gente adotar a EPC se a gente conhecer o fenômeno da respiração e do ar, né? Então, vou colocar aqui de novo a apresentação. Vou só demonstrar mais algumas que ele não mostrou ali. A gente tem algumas de ar comprimido, né, em que você tem um galão associado e um respirador, ou seja, essa condição de ar aqui, a tiracolo ou na cintura ou nas costas, ela é muito específica de ambientes em que tem a toxicidade aí, lugar que tem muita, vou dar exemplo, um túnel muito longo que precisa fazer manutenção. As pessoas vão respirar monóxido de carbono, então é interessante que tenha esse suporte de ar ou ar comprimido, como for. Algumas condições de escavação, então você tem aí com linha de ar comprimido ligado ao equipamento ou portátil, né, autônoma. E aí isso daqui é bastante interessante, que é imediatamente perigosa à vida. Significa o seguinte: de repente você está numa refinaria, está extraindo um tipo de produto químico muito específico e acontece um acidente. Literalmente a pessoa enfia na boca, tapa o nariz e tenta respirar. Então é uma questão muito emergencial. Aí tem um rapaz demonstrando como fica. Vamos entender um pouquinho o sistema de respiração humano para vocês entenderem que às vezes é melhor a gente atuar no EPC em vez de EPIs, né, pessoal? Aqui está a composição, olhem para o quadro, a parte superior aí do nitrogênio e não tem aqui como buscar uma condição de escrever no slide, mas você pega o nitrogênio, representa 78% da atmosfera e o oxigênio 20%. E aí a gente tem outros gases, o monóxido de carbono, entre outros, o hidrogênio e outros gases nobres. Qual é a função do oxigênio? A respiração propriamente dita. Qual é a função do dióxido de carbono? A função dele, pessoal, é movimentar o diafragma. Ao contrário que muita gente imagina, essa inspiração e expiração, quem controla é a quantidade de monóxido de carbono e não de oxigênio, tá? Então, a condição de expelir o monóxido de carbono, quem está fazendo esse exercício é a quantidade de monóxido de carbono, ou seja, não é o oxigênio. O oxigênio está entrando para que seja respirado, né? A gente tem essa condição. E o nitrogênio, só para vocês entenderem, o oxigênio, a partir de 19,5% de oxigênio, ou seja, se a gente tem uma condição atmosférica menor que 19,5% de oxigênio, o nitrogênio começa a ser asfixiante, pessoal. Ou seja, a gente tem um limiar muito pequeno entre a quantidade de nitrogênio e de oxigênio para não morrer asfixiado. O CO2 também é asfixiante em condições muito altas, mas a relação de oxigênio e nitrogênio é muito tênue. A gente está colocando na atmosfera tem praticamente 21%, e o limite para a gente morrer asfixiado pela condição do próprio nitrogênio atmosférico é de basicamente 1,5%. Então é muito pouco, é tênue isso daí. Por que eu estou falando isso, pessoal? Eu escrevi um material recentemente sobre mergulhos e isso é a condição típica que a gente precisa existir. E muita gente não sabe que o monóxido de carbono, a função dele é fazer expirar, inspirar, expirar, inspirar. Então ele aciona os músculos de contração e expansão do pulmão para que o oxigênio entre. Caso não tenha tanto oxigênio, tem outros gases, inclusive nitrogênio, a gente pode ter a condição asfixiante, tá? Então é que vocês entendam que às vezes é melhor a gente controlar a qualidade do ar, colocar exaustor, fazer algumas alterações de procedimento, usar a EPI também nesse caso, que é muito específico, né? Mas é interessante entender o sistema de respiração
para conseguir aí entender qual é a relevância de conhecer o processo respiratório para a definição de um EPI. Um sistema de qualidade de ar, EPC, qual é a relação de custo de EPI e EPC ao longo do tempo. Então, a depender do tipo de indústria, depender do tipo de atividade, se não envolve questões muito de contaminantes ou de produtos químicos, um custo avaliar se é investimento em equipamento de qualidade do ar, exaustores, expurgadores, alguma coisa desse tipo, não seja muito melhor do que a gente simplesmente adotar o EPI, adotar o EPI de forma muito específica. Pessoal, vamos ao último tópico, dado o tempo que a gente tem, até ultrapassei um pouquinho, equipamento de proteção contra queda e diferença de nível. A gente precisa fazer, pessoal, uma consulta obrigatória, obrigatório, NR34, PCMAT, porque a maioria das condições estão associadas à construção civil, e NR35, trabalhos em altura. E aí, pessoal, eu trouxe mais para provocar o seguinte, que a maioria das proteções, proteção individual, obrigatoriamente dependem de um equipamento de proteção coletiva. Como é o caso da linha de vida, geralmente em cima do telhado, de indústrias, você amarra um cabo de aço, do qual toda vez que vai precisar fazer manutenção, você ancora, não ancora, no caso aqui eu coloco na imagem uma âncora, literalmente, para amarrar a pessoa. E toda essa condição de comprimento da labarte, ou seja, ponto de ancoragem até a pessoa, a distância, todo esse raciocínio aí entre a parte azul, amarela e vermelha, ela tem que ser pensada aí pelo engenheiro de segurança do trabalho, pessoal associado ao SESMIT, né? Mas o que eu te falo mais, o que eu acho mais interessante que é uma das poucas áreas em que o EPI depende obrigatoriamente do EPC. Eu dei o exemplo da linha de vida e ponto de ancoragem. Só para vocês terem uma ideia, e daqui eu só vou citar e vou deixar alguns vídeos aí para vocês assistirem, o EPI de proteção contra quedas diferentes de nível, né, nessa consulta obrigatória, vamos pegar o lado esquerdo, o ideal. Qual é o ideal? Você tem aí o ponto de ancoragem e a condição da qual a pessoa vai cair. Só para vocês terem uma ideia, entre a diferença da ancoragem até onde ela ficaria pendurada, seria 1 metro, a gente tem aí um solavanco de quase 10 vezes o peso dela, né, pessoal? Se a gente pegar o peso dela vezes a força da gravidade, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí. É um baque de quase 10 vezes. Momentâneo, mas é quase 10 vezes, né? Então, a gente tem um fator de queda 1, digamos. Ele simplesmente vai cair a altura dele. Quando a gente tem um fator de queda, digamos... desculpa, o primeiro ideal é o fator de queda menor que 1, ou seja, vai cair apenas meio metro, nesse caso. Não sei se está vendo ali, se tem a linha de ancoragem, até cair efetivamente, mas o ponto em que ele está meio metro de onde ele cairia. Então, ele tem um fator de queda menor que 1. Isso é ideal, ou seja, ele não vai cair tanto, ele vai cair só metade do corpo dele seria a altura que ele teria que cair. Então, ele não vai sentir tanto. Agora, imagine que ele esteja ancorado a 1 metro e ele cai em 1 metro. Aí sim, ele vai ter um baque de quase 10 vezes o peso dele. Ou seja, você vai solicitar demais a musculatura, o corpo, os ossos, e isso pode ter alguma condição interna do organismo afetada. Ou seja, fator de queda igual a 1. Ele vai cair literalmente 1 metro. Quando a gente começa a ter fatores de queda acima de 1, ou seja, ele está a 2 metros, está 1 metro acima da ancoragem, escorregou, passou a linha de vida e caiu mais 1 metro, a gente basicamente coloca o fator de queda duplicado, né, pessoal? A gente está maximizando aí a condição dele, vai exigir muito do corpo dele, e uma coisa que é praticamente, assim, inaceitável, nunca, inclusive tem uma caveirinha aí do lado direito, nunca, se você vai amarrar a pessoa de tal ponto em que vai subir, fazer esse ponto se deslocar, ou seja, o ponto de ancoragem se deslocar, ou seja, é um equipamento que não é aceitável, e aí ele caia de 2 a 3 vezes, ou até 5 vezes, no caso do desenho aí, a condição que ele estava ancorado, estava trabalhando. Imagina
o baque que o corpo vai sentir. Pessoal, como a gente está com tempo limitado, eu deixo 2 vídeos aí para vocês, que vão falar sobre condições de telhado, ancoragem em telhado, em fachadas, principalmente selos reservatórios, escadas imóveis, andaimes suspensos, escadas fixas. Aí é só para vocês verem que na construção civil, a NR35 talvez seja uma das mais complexas. Eu tenho material escrito nessa área, se vocês quiserem também podem consultar. Coloco aí para vocês recomendação para assistir, trabalho em altura, são 2 aulas aí, dou créditos da Apostila Digital para a Altura Brasil, acho interessante a gente ter parceiros assim, que produzam bons materiais, e esse reconheço realmente é um bom material, e ele vai abordar todas aquelas áreas, tá bom? Coloca aí meu muito obrigado, a instituição, coloco ao professor Richard, a vocês, alunos, né, aluno e aluna que gastou esse tempo aí, espero ter acrescentado. Deixa aí meus contatos aí acadêmicos e profissionais e até pessoais, tá? Então, meu currículo está aí, meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar para mim, meu Instagram, meu LinkedIn, e, na medida do possível, responda aí quando tiver. Qualquer coisa, anota aí, mandem também para o professor Richard, e a gente tenta desenvolver os questionamentos, dar material complementar. Tá bom, pessoal? Então, fica aí meus agradecimentos. Gostei muito de dividir a minha experiência, né? Acho legal a gente acrescentar aos profissionais iniciantes, os alunos, uma visão mais profissional do que aquilo que a gente viveu. Espero ter contribuído com um grãozinho de areia para aquilo que vai ser o exercício de vocês no futuro. Se Deus quiser, a gente possa ter novas oportunidades aí para desenvolver a discussão de outros assuntos. Tá bom? Até mais. Fiquem com Deus.